Há 2 anos atrás eu sofri um golpe ministerial que me deixou muito abalado emocionalmente. 2 ovelhas minhas, um casal, irmão Elcias Lages Breis, muito conhecido no Brasil porque fazia parte do comitê de ação social da nossa convenção, e a sua esposa, uma mulher brilhante, eles estavam voltando de uma chácara e uma pampa fez derrapagem e ela capotou e caiu em cima do carro deles, que era uma Fiat Uno, e os 2 morreram instantaneamente. Então foi o momento mais difícil do meu ministério, foi ter aqueles 2 cadáveres ali diante de mim, e eu não tinha força. E a pessoa que me deu força, que era uma irmã fantástica, doutora Deise de Paula, que também tem 2 meses, veio a falecimento, que era um ícone da igreja, ela me deu força para aguentar aquela situação. Dona Maria José era uma mulher fantástica. Ela era uma distinta mulher batista, sabe aquela mulher batista clássica, que se preocupava com o cabelo, se o cacho estava aqui, se estava ali e tal, seu colar de pérola. Era uma elegante mulher. E um dia eu cheguei perto dela, ela estava com um barbante. Hoje pela manhã eu falei sobre o puxão de orelha que ela me dava. Ela cuidava de muita gente. Era uma ganhadora de vidas. Ela se multiplicava de uma forma assim, que nos deixava intimidados. Ninguém mudava para a quadra onde ela mora sem receber uma visita dela com um bolo, com alguma coisa. Coisa que ela ensinou a igreja toda a fazer. Hoje nós fazemos isso com os nossos vizinhos. Mas ela estava com aquele barbante, eu cheguei para ela e disse: Dona Irmã Maria José, esse barbante não combina com sua elegância, a senhora está chique. Ela disse: pastor, esse barbante é para que eu não esqueça de que eu não posso sair da igreja sem conhecer alguém diferente. Aquela mulher tinha uma meta: conhecer alguém e convidar aquele alguém para tomar café na sua casa. Quando eles vieram ao falecimento, querido, nós tivemos, está na internet, vocês podem ver isso no YouTube, no site da nossa igreja. Nós tivemos um sepultamento de 2 dias. A cidade, ela era professora do Instituto Federal do Tocantins, a cidade em peso queria passar para dar o último adeus àquele casal. Ele, um engenheiro da Saneatins, que é a companhia que cuida do sistema de água da cidade, e eles marcaram a vida. Então era o estado inteiro que solicitava as autoridades. Gente que decidiu fazer a diferença. Gente que decidiu não ser cristão de boca, ser cristão não de nome, mas revelar o caráter de Deus através do cristianismo prático. Cristianismo que ignora o seu próximo não é cristianismo, é religião. E cristianismo não é religião, cristianismo é estilo de vida. Cristianismo é o projeto de Deus a ser desenvolvido na sua vida através da reconciliação que Deus fez com você por meio de Cristo. Amém? Você entendeu isso? Cristianismo é eu dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na perspectiva da religião. Mas na perspectiva do estilo de vida, cristianismo é eu traduzir a manifestação daquilo que Deus é através do meu viver. Essa é a diferença. E sobre isso que eu quero pensar com vocês, mas eu quero começar falando exatamente sobre esse aspecto. Sou cristão e faço a diferença. E eu queria que você meditasse um pouco sobre esse vídeo. Pode soltar para mim, por favor?เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เ
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Eu acho que essa é a forma mais simples da gente traduzir a nossa fé. As nossas células, a proposta do Lidera, de conscientizar a igreja de que nós temos um mandato, além do mandato cultural, nós temos um mandato soteriológico. Nós temos um mandato de traduzir, decodificar a essência do que Deus era através de ações e atitudes. E como eu disse durante esses 2 dias, não basta você dizer eu te amo, você tem que ter atitudes. Atitudes que faça aquele homem que vive fora da graça encontrar a graça de Deus por teu intermédio, por meu intermédio. Orações que não são voltadas para o bem-estar daqueles por quem Jesus Cristo morreu, não são orações. São tudo menos orações. E quando Jesus revela isso na manifestação do seu estilo de vida, em todo o tempo, ele está traduzindo aquilo que Deus espera alcançar através da minha relação com Ele. Foi isso que Jesus me ensinou. E é isso que Ele nos ensina na oração do Pai Nosso, é isso que Ele nos ensina no Sermão da Montanha, é isso que nós queremos ensinar quando queremos viver em uma comunidade alternativa, uma comunidade terapêutica. Queridos, a maior tradução para nós entendermos que cristão é ser alguém que se importa muito mais do que uma estrutura, do que uma religião. Ele está preocupado em fazer a diferença. Você tem feito a diferença? Você tem sido sal e luz da terra. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14 nos diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E aí me vem a pergunta a fazer: será que nós estamos fazendo a diferença onde Deus nos colocou? Eu tive um professor na minha pós-graduação em missiologia que ele dizia assim, pastor Tomé Fernandes: não basta amaldiçoar as trevas, acenda uma vela. Não basta você fazer uma leitura do quadro crítico social em que nós estamos vivendo, faça diferença. Mostre ao mundo o seu estilo de vida, e se esse estilo de vida é incompatível com aquilo que Cristo nos chama a sermos, então nós não temos o que questionar, porque nós não fazemos a diferença. Mas fazer a diferença, querido, é mostrar que é possível viver acima da crise. E quando nós pensamos nesse conceito, tem 3 expressões que nós encontramos no texto bíblico que nos leva a entender a dimensão desse chamado. Fazendo a diferença.
Eu sou cristão e faço a diferença. Há pessoas que passaram pela minha vida e que fizeram muita diferença. Um deles, eu era jovenzinho ainda, estava com meus 18 para 19 anos, seminarista, e eu fui fazer um trabalho na Igreja Batista da Lapa. E lá eu estava na casa do pastor, e naquele momento, naquele convívio com o pastor, o filho dele era levado, sabe aquele filho assim, energizado? Não sei se você tem um desses, mas daquele energizado. E a esposa do pastor, ela não estava mais de maneira nenhuma com paciência. Então ela começou a fazer aquele recado de transferência para o pai. Parece que ele havia chegado e aprontado muito na escola. Ela deixou de castigo e disse: olha, quando seu pai chegar, é que você vai prestar conta com ele. E eu havia chegado de algumas visitas com o pastor, e quando nós estávamos perto lá, a mãe disse que ele estava de castigo, ele mandou chamar. Na visita nós tínhamos tido uma agradável surpresa, que era ganharmos algumas entradas para o Play Center. E o pastor olhou para mim e disse assim: eu vou aproveitar para ensinar esse garoto uma lição. Lembra de ontem? E aí eu lembrei que depois da pregação, na ceia, ou seja, na casa dele, nós estávamos tomar um caldo, estava frio em São Paulo, e o garoto tinha me ouvido pregar. Ele estava na primeira cadeira, ele estava estarrecido. Sabe que quando você está estupefato assim, alguma coisa lhe chamou a atenção, e ele muito enérgico, sabe? 9 anos, mais ou menos, era a faixa dela, ele estava assim, perplexo, estarrecido. E quando chegamos na ceia, ele olhou para o pai na mesa e disse assim: pai, o que é misericórdia? O pastor olhou para mim, pastor Davi Cravo, disse, olhou bem para mim, como dizendo assim: você pregou, agora resolve esse trem. Eu baixei a cabeça como dizendo assim: o filho é teu, te vira, né? E ele deu uma resposta bem adulta para aquele rapaz, para aquele criança. Ele disse assim: filho, misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Entendeu? O menino olhou para ele e disse: e graça, o que é graça? Aí ele respondeu: graça, graça, meu filho, já meio tímido, procurando as palavras, ele disse: graça, graça, meu filho, a graça é o favor imerecido de Deus. Entendeu? O garoto balançou a cabeça, nada. Naquele dia, tarde, no outro dia, o garoto apronta e ele está lá diante do pai. E o pai disse assim: olha, nós vamos almoçar. Quando for mais ou menos às 4 horas da tarde, nós vamos no Play Center. Você vai pegar a roupa que você mais gosta e nós vamos ao Play Center. É lógico que aquele garoto estava esperando uma pizza, uma Corsa, mas o pai diz: não, você vai ao Play Center. Eu acho que ele pensou literalmente assim: o velho ficou doido, agora eu vou aproveitar. Nós fomos ao Play Center e nos divertimos muito, querido. Eu sentado, o pastor, e tínhamos que acompanhar aquele garoto para cima e para baixo. E de uma hora, passou-se algum tempo, ele voltou correndo, esbaforido. É agora que eu vou apanhar? O pai perguntou para ele assim: você sabe que você merece apanhar? Lembra que você perguntou ontem o que era misericórdia? Misericórdia, meu filho, agora o pai vai te explicar. Misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos. Todos nós merecemos o desprezo de Deus. Todos nós merecemos que Deus nos dê o desprezo, nos lance a nossa própria miséria, a nossa própria sorte. Mas Deus não quer nos dar isso, isso é misericórdia. Então misericórdia quer dizer que não vai doer nada em mim, porque o Senhor não vai me bater. O pai disse: não, isso é misericórdia. Hoje você escapou. Estávamos de saída. Aí ele disse: falta uma coisa, pai. Com aquele sotaque paulista, né? Falta uma coisa.
E graça? O que é graça? Tinha um carro enorme, quem foi no Play Center, tinha um lugar que se vendia um algodão doce, né? E tal, o pai comprou um algodão desse e deu para ele. E ele disse, por que você não falou que graça era algodão doce? E o pai disse, não é graça, não é algodão doce. Graça é você não merecer esse algodão doce. Você não merece o algodão doce. Mas eu vou lhe dar como eu lhe dei essa entrada no Play Center. Deus é assim, queridos. Eu sou cristão e faço a diferença por entender que Deus me chama, segundo esse texto, a ser sal da terra. Deus me chama para que eu possa traduzir, decodificar para um mundo sem esperança que há esperança. Nossas estratégias, os nossos novos caminhos como batistas brasileiros, de estabelecermos a igreja nas casas, nos lares, não é outra coisa senão traduzir a preocupação que Deus tem por cada homem a quem Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Deus não está nem aí para as nossas parafernálias, Deus não está nem aí para os nossos institutos, Deus não está nem aí para as nossas entidades. O negócio de Deus é gente. O negócio de Deus são pessoas a quem Ele criou a sua imagem e semelhança. São homens com quem Ele literalmente quer se relacionar. Quando nós entendemos isso, saiba, queridos, essa é a leitura que Paulo fez ao escrever a 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Me acompanhe na leitura, diz, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Eles terão aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles. São esses que se introduzem pelas casas e conquistam as mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Esse é o retrato da humanidade. Esses são o retrato das pessoas que se deixam levar por uma mentalidade hedonista, onde o prazer é tudo. E são pessoas bem próximas de nós, pessoas com quem nós convivemos, pessoas que nós sabemos que estão vivendo um caos emocional, que estão a viver uma crise existencial muito grande e falta-lhes uma mão amiga. As pessoas não estão interessadas em frequentar nossos megas templos, mas elas estão interessadas em saber que tem pessoas que querem relacionar-se com ela, sem buscar um interesse pessoal. O próprio interesse é ver o bem-estar daquelas vidas. Cristão, fazer a diferença, querido, o apóstolo João, ou melhor, o escritor de 1 João capítulo 5, versículo 19, nos diz, sabemos, queridos, que somos de Deus, e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você vai dizer assim, pastor, eu não estou entendendo nada disso, mas deixa eu lhe contar uma coisa. Eu acredito na recuperação de vidas. E eu poderia passar, queridos, vários vídeos para você. Mas as pessoas falam algo e não vivem. Não é frustração, porque eu já estou curado, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tinha um membro, era pastor, conhecia alguns conterrâneos praticamente, né, do Rio de Janeiro. E queridos, lá eu era pastor em Belfort Lilás, Belfort Roxo. Porque Belfort Lilás fica mais bonito. E tinha um irmãozinho, tinha dois irmãos. Um era crítico. Todas as vezes que eu punha alguma coisa, algum projeto, ele era do contra, ele era isso, era aquilo. E eu achava que aquele irmão não me amava.
mas tinha um camarada que era do louvor, e todas as vezes que ele ia fazer um solo, cantar, e cantava bem, ele fazia uma rasgação de seda para mim, sabe, elogiava: meu pastor, eu te amo, meu pastor, o senhor é uma benção, eu louvo a Deus pela oportunidade que essa igreja me deu, tal. Um dia eu estava a sair, eu morava no Catete, e a Baixada Fluminense ficava distante, até chegar lá era difícil, estava chovendo muito. E aquele irmão que me elogiava sempre passou por mim, eu com a minha branquinha Lídia, quem conheceu pela manhã, não? Então, ele buzinou e acenou, e eu continuei na chuva. Um outro irmão me viu, telefonou para aquele outro irmão da crítica, que estava debaixo dos lençóis quentinho, e ele se levantou, tirou o seu carro da garagem, foi até o terminal rodoviário, pegou a minha Lídia, cortou a Baixada Fluminense e foi me levar até o Catete. Quem me amou mais? Quem fez a diferença na minha vida? Domingo pela manhã, culto, quem vai cantar? O nosso irmão que assinou para mim, buzinou. Ele ia cantar e dizer assim: eu quero agradecer a oportunidade que a igreja está me dando, esse pastor abençoado que tenha marcado a minha vida, que eu amo tanto. Eu estava sentado como o pastor Silvado estava, e eu levantei e disse: não, não ama não, não ama não. Ele não me ama não, viu, irmãos? Virei assim mesmo, não. Ele me deixou na chuva, tá? Quarta-feira terminou o culto, eu fiquei na chuva, e o irmão Aloysio me socorreu, então no meu amigo ele ficou parado. Eu disse: agora você pode cantar, que Deus vai lhe abençoar. Aí você vai dizer assim: mas pastor, por que o senhor fez isso? Porque nós entendemos, queridos, que nós somos a resposta para fazermos diferença no mundo. As pessoas não estão atrás de religiosidade, elas estão atrás de estilo de vida que venha impactar a sua vida. Elas estão atrás de entendermos o que Marcos capítulo 9, versículo 50 faz coro com o Mateus 5. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam a paz uns com os outros. Isto não é uma utopia. Isso é um princípio de estilo de vida que faz com que a alegria do Senhor, que a nossa força marque a existência dessa comunidade como agência do reino de Deus, porque vive a essência do amor traduzido em atitudes de uns para com os outros. Se nós não entendermos isso, queridos, não existe evangelização, existe programa. Se nós não entendermos isso, não existe cristianismo, existe religião. E é por isso que nós somos desafiados no século 21 a darmos uma resposta aos anseios da comunidade, aos anseios da sociedade. Lucas capítulo 14, versículo 33 a 35 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Às vezes nós não nos apercebemos desse desafio para nós. Sou cristão, e que cristianismo é que eu vivo para fazer a diferença? A nossa igreja é uma igreja que tem hoje, nessa multiplicação agora, 360 células ou 360 pequenos grupos. Mas a nossa diferença, querido, e o nosso diferencial não são os nossos programas, mas é nós entendermos. E eu gostei demais como o pastor Renato falou aqui do apartamento dele de 60 e poucos metros quadrados. Agora, nós quebramos um paradigma. Eu mesmo chegava para os irmãos e dizia assim, depois do culto. Tinha vindo da Baixada Fluminense, 12 anos de Baixada Fluminense, e eu me oferecia para ir na casa dos irmãos comer. Fulano, vou na sua casa amanhã. Que horas, pastor? 12:30.
É meio-dia e meia na hora do almoço, pastor. E tem hora melhor para visitar? Vai rolar um assunto delicioso. Começando, porque uma visita pastoral programada não dá certo. Ali eu converso sobre a minha família, sobre a família dele. E eu tenho um hábito, se eu não tomar um cafezinho depois do almoço, me dá uma dor de cabeça terrível. Propósito de Deus, eu nunca peço ao Senhor para tirar essa enxaqueca da minha cabeça. Deus me livre. Porque depois que eu almoço numa casa, eu pergunto, e o café vai rolar? Saí do almoço hoje dos jovens, primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá na casa do pastor, que eu fui fazer a visita. Pastor, me faz o cafezinho, que não deu tempo eu pedir lá na casa dos irmãos. Você rola uma conversa saudável, gostosa, boa. Querido, nós estamos aqui para fazer a diferença. As pessoas não querem saber de que igreja você é. Elas querem saber se o seu estilo de vida confronta o estilo de vida dela. E se ela pode olhar para você e ver a diferença. E é essa diferença que faz com que nós pensamos em Colossenses capítulo 4, versículo 6. Se eu falar, seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Que alegria, querido, é poder nós entendermos que a diferença que fazemos é a diferença daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos. É tão fácil nós estarmos dentro de um lugar como esse agradável. Mas sabe qual é o nosso maior desafio? Eu aprendi com uma mulher chamada Lídia Almeida de Menezes. Ela impactou tanto a minha vida que eu casei com uma Lídia. Eu estudava naquele seminário, Instituto Bíblico Betel Brasileiro, na Paraíba. Os batistas não tinham ainda um curso de missiologia e o meu chamado era para missões. Foi lá que em missões, que o Betel Brasileiro, o DEMIB, me enviou para Lisboa. E lá que eu conheci numa conferência o pastor Elton Rangel e disse, termine o seu curso no seminário batista. E eu voltei para o Brasil. Mas Dona Lídia era uma mulher firme. A única mulher do Brasil que participou do Congresso de Lausanne. E aquela mulher era tão firme, tão firme, tão firme, e eu tinha uma encrenca com ela, porque ela não me colocava para pregar no trabalho que acontecia num bairro chamado Bessa. Eu só ficava nas áreas periféricas. Eu falei, a senhora não gosta de mim porque eu sou pretinho. Aí ela disse, é. Eu disse, nossa, ela é sincera, gente. Mas eu vou lhe dar essa oportunidade. E ela me deu a oportunidade. Você quer a oportunidade? Quero. Me colocou dentro do carro dela. Me levou até o berço. Pediu uma extensão enorme da barraca de artesanato que fica ali em frente, perto do Hotel Tambaú. E aí ela colocou uma caixa, deu um microfone e disse assim, toma agora, prega. Eu disse, mas não tem ninguém aqui. Ela disse, você quer pregar? Para fazer a vontade de Deus, para viver Deus, ou você quer se amostrar? Se você quiser se amostrar, coloca uma melancia em cima da sua cabeça, que todo mundo vai notar. Agora vamos de volta para o Betel, que era no bairro São Mateus. E eu aprendi com aquela mulher, de que fazer a diferença, nem sempre você recebe aplausos, mas você glorifica o nome de Deus na sua vida. E quando você entende esse esquisito, você entende o que é ser luz do mundo. Fazer a diferença, queridos, é o que Mateus capítulo 4, versículo 12 a 17 nos diz. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para a Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que for dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. As pessoas não estão interessadas em hipótese alguma de saber se eu sou de Bacaxeri, se eu sou da Cibap. Eu só começo a pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo quando as pessoas se convertem a mim. Eu preciso ser luz. Numa forçação do texto, de forma forçada,
O texto está dizendo, num contexto profético do profetismo no Velho Testamento, de que o povo viu uma grande luz. E Jesus começou a pregar: arrependa-se dos seus pecados. Se as pessoas não verem em você a âncora em quem ela possa ancorar a sua vida, dificilmente o que você prega elas acolherão. Nós precisamos fazer a diferença. João capítulo 8, versículo diz, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus amados, diz Paulo, como sempre vocês obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês. Uma salvação que seja com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Quando eu li esse texto para a minha igreja, e eu quero terminar dizendo assim para vocês, quando eu comecei a pregar esse texto na minha igreja, para dizer assim, vamos ajustar o nosso alinhamento, vamos aqui nos organizar e pensarmos quem nós somos e qual é a nossa missão. Fizemos toda a igreja ler um livro chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. E eu comecei a dizer, dê de graça o que de graça vocês receberam. Sejam misericordiosos na mesma proporção em que a misericórdia de Deus os alcançou. Sejam graciosos da mesma forma como a graça de Deus se revelou na sua vida. E quando nós entendemos dentro desse contexto, nós glorificamos ao nosso Pai. E quando nós glorificamos ao Pai, aí a gente volta para o início do nosso versículo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe qual é a grande diferença? Eu fui ganho por uma mulher que não sabia ler e escrever. Ela não sabia distinguir o que era a letra A da letra O. Analfabeta. Dona Lourdes Fagundes. Dona Lourdes Fagundes tinha o seguinte testemunho. Ela era uma mulher carente, uma mulher pobre, uma mulher que vivia de miséria, e ela pegava cesta básica na primeira igreja batista em Aracaju, pastor Jabes Nogueira, e ela pegava a cesta básica no centro espírita. No sábado à tarde era na primeira igreja batista, e na quinta-feira à noite ela estava no centro espírita. Certo dia, não sei se você crê ou não, mas se você não crê, você vai passar a crer agora. Se você não crê, depois o pastor Silvado conserta. Mas naquele dia baixou uma daquelas entidades de centro espírita. E todas as filhas de santo, todos os filhos de santo, começaram a pedir a bênção àquela entidade. Bença meu padrinho, bença meu padrinho, bença meu padrinho. E ela que ia pegar a cesta básica, já tinha levantado a mão dizendo que aceitava a Cristo como Senhor e Salvador, mas precisava da cesta básica das duas entidades. Ela no canto, a palavra não volta vazia, tremendo, havia uma crise no seu coração, e eu não vou pedir a bênção a esse bicho feio. E eu não peço. E ela tremia. Seu testemunho, minha mãe na fé, ela dizia, fiquei, ela era mais escurinha do que eu, dizia assim, fiquei uma preta verdinha. Eu disse, eu não vou pedir bênção a esse bicho feio, não vou. Chegou a vez dela, e a entidade olhou para ela e disse, diga, crentinha, o que é que você quer? Você não sabe que o cara lá de cima não gosta de meia? Se o cara lá de cima não gosta de meia, eu aqui também não vou gostar. Mas diga o que você quer, crentinha, que eu vou lhe dar. É só você querer. O que você quiser lhe dar, você só precisa pedir a benção. E ela tremendo, de cabeça baixa,
a entidade que estava sentada se levantou, encarnada ou possuída naquele corpo, olhou para ela e disse: quem cala, consente. E levantou os braços para abençoar. E no testemunho da minha mãe na fé, ela disse: naquele dia eu tinha que sair do cima do muro. Eu tinha que decidir se eu era filha de Deus, se eu era uma cristã ou não era. E eu dei um grito, disse: sai para lá, bicho feio. Eu não era crente não, eu era crentinha, mas agora eu sou uma crente em Cristo Jesus. Ela saiu daquele terreiro, correu para a casa de uma irmã de oração, esposa do pastor Wilson Amaral, dona Ruth Amaral. Elas oraram juntas. E dona Lourdes Fagundes voltou àquele centro aquele terreiro, aquele centro espírita. E ela pregou para todos os filhos de santos que se converteram. E o centro espírita se tornou uma igreja batista para a glória de Deus. Talvez você não entenda o que Deus quer fazer em você, ou através de você, mas você vai entender no dia que você decidir fazer a diferença. Não basta estar sentado aí neste banco, você não faz diferença nenhuma aí, mas no dia que você olhar lá para fora e entender que você é sal e luz, e como sal é você que faz a diferença, e como luz você faz a diferença, então o seu Pai que está nos céus será glorificado por causa do estilo de vida que você tem, que leva o nome do Senhor ser reconhecido e glorificado. Curve a sua cabeça. Meu amado, nessa noite eu quero dizer para você, talvez você que tem andado nesta casa, já está nesse pequeno grupo, já está nessa célula, já participa tanto tempo de uma célula, já participa tanto tempo dos cultos desta igreja, mas ainda não assumiu um compromisso de dizer: eu vou fazer a diferença, eu vou ser um cristão, eu vou ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nessa noite eu não estou dizendo para você que você precisa aceitar a Cristo, porque você já o tem no seu coração. Senão você não estaria na célula. O meu desafio é dizer para você que você precisa reafirmar diante de Deus e diante dos homens que você é cristão e está disposto a fazer a diferença. E você pode começar fazendo a diferença, avançando mais um passo, não ficando mais só na célula, mas assumindo o seu lugar no reino de Deus, como membro desta igreja, como membro do corpo de Cristo. E nessa noite eu quero orar por você. Eu quero pedir para que você nesse momento faça uma oração comigo, aí onde você está. Você ainda não desceu as águas, você ainda não fez uma decisão pública, mas no seu coração você já sabe que é um cristão, e que agora você quer fazer uma diferença pública na sua família, no seu trabalho, na sua sociedade. Você pode orar comigo aí no seu coração? Diga aí: Deus, desde o dia em que eu entrei nesta casa, desde o dia que eu cheguei a esta célula, as coisas começaram a fazer sentido. Os meus olhos foram abertos. A sociedade não tem esperança para mim, mas eu encontrei amigos que me fizeram enxergar que Cristo não é uma figura emblemática. Cristo é o caminho,
a verdade e a vida. E que minha relação com Deus não é baseada por sacrifícios, por obras, mas por fé. E eu assumo que tenho fé em Deus. Cristo, eu me assumo como cristão e decido hoje aqui me esforçar para fazer a diferença. E começo hoje deixando claro para minha célula, para os meus amigos, que eu me identifico com a mesma fé, com o mesmo Senhor e com o batismo. Você fez essa oração? Aonde você está, querido? Me dá um feedback que você fez essa oração. Você que não é membro da igreja, faça um sinal com a sua mão dizendo: eu fiz esta oração. Alguém fez? Deus abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Mais alguém? Daquele lá? Deus abençoe, estou lhe vendo. Deus te abençoe. Talvez você que levantou a mão dizendo o seguinte: o que eu posso fazer, pregador? Você está no meio de um povo de célula, né? E esse povo estava de cabeça baixa olhando para você, mas eu não posso abraçar você, mas eles podem abraçar você. Então não fique constrangido, porque a coisa melhor que eu fiz na minha vida 29 anos atrás foi fazer isso. Fique em pé onde você está para você receber um abraço. Você que levantou a mão, fique em pé. Onde está você? Amém, obrigado. Abracem ela, querida, abracem ela aqui. Abrace lá atrás o irmão, abraça. Abraça ele lá atrás, abraça ele lá atrás. Receba esse irmão de célula dizendo abraça ele aí, isso, amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, igreja. Cuidem deles, ame-os, e eles farão a mesma coisa. Pastor Silvado, meu amigo.